O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Não é da nossa cultura, né, a morte. E é a coisa mais certa que tem. Mas ninguém está preparado. Por mais religiosa que você seja, por mais fé que você tenha em Deus, ainda quando acontece de ir a avó, o pai, a mãe, segue o ciclo, né? Normal. Mas quando é uma pessoa mais jovem, um filho, um neto, é terrível mesmo. Aquela dor física que a gente sente no começo, você pensa que o seu peito vai explodir, vai arrebentar tudo. As frases expressam uma dor que não tem nome, a morte de um filho. Para as mães, é um sofrimento sem fim, que muda e marca a vida para sempre. O Em Tese de hoje fala sobre o luto, a melancolia e a vida das mulheres que perderam os filhos. A nossa convidada é a Suzana Pimenta Malevski, que escreveu uma dissertação em psicologia sobre o processo de luto das mães que perderam os filhos. Recebemos também a Giovana Segala. Ela é estudante de psicologia e participa do grupo Amigos Solidários da Dor do Luto, além de atender a enlutados na Clínica de Psicologia Aplicada da UFPR. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Suzana, eu quero iniciar te perguntando de que maneira que vivenciar esse grupo, justamente que a Giovana também faz parte, influenciou a tua escolha do tema do mestrado. Tá. Então, assim, eu comecei a participar do grupo quando eu estava no 4º ano da faculdade, quando eu fazia iniciação científica com a professora Maria Virgínia. E aí, assim, o grupo estava num processo de querer chamar um psicólogo para fazer um acolhimento, para fazer um trabalho ali, e descobriram que ela estava fazendo pós-doutorado em traumas, né, trabalhando com traumas. E aí chamaram ela, enfim, como eu estava trabalhando com ela em pesquisa, ela estendeu o convite a mim. E quando a gente chegou lá, a gente se deparou com todo um campo do sofrimento, né, e assim, eu costumo dizer que eu demorei mais de um ano para me situar, o que eu estava fazendo lá, diante daquele, né, Giovana, a gente passa por um processo de a gente se questionar sobre várias coisas e o sentido da vida, é uma experiência bem profunda. E aí, assim, o que mais me chamou a atenção de tudo aquilo que eu escutava, que mexia comigo, que eu não sabia o que fazer com aquilo no começo, né, foi o sofrimento das mães, né, porque demonstrava que tinha uma especificidade ali, porque o sofrimento era maior, porque havia mães que participavam do grupo já há 9 anos, né? E aí você, nossa, mas como é que pode essa mulher estar vindo aqui toda semana, há 9 anos, contar a mesma história? De maneiras diferentes, mas toda semana. O que sustenta isso, né? O que faz com que ela precise estar aqui, se reunir com pessoas que passaram pela mesma experiência? E aí eu pensei, bom, não existe um trabalho que fale disso, eu vou falar disso, eu quero entender isso. Não sei se entendi muito, porque é tanta coisa, é uma coisa tão difícil, que envolve tantos conteúdos, né? E fiz uma pesquisa possível, né? E eu tô aqui para contar um pouco do que eu descobri. Perfeito. E Giovana, você que hoje está trabalhando também nesse grupo, como que funciona todo o trabalho? De que maneira que ocorrem as trocas entre essas pessoas? Então, eu segui um percurso parecido com o da Suzana, também sou aluna de iniciação científica pela professora Maria Virgínia. E o grupo ele ocorre toda segunda-feira no prédio histórico da Federal, né, às 2h da tarde. Elas se reúnem, né, na verdade a maioria são mulheres, mas também
homens são convidados a participar, né? É um grupo voltado para pessoas que perderam alguém. Então, essas pessoas se reúnem para falar da dor, né? Então, assim, nós temos uma coordenadora, né? A Zelinda, ela coordena o grupo já há alguns anos. Ela passou pela dor do luto, ela perdeu um neto, que eu acho que é fundamental ali, porque é alguém que sabe o que é perder alguém, né? Alguém próximo, alguém amado. Então, essas pessoas se reúnem ali para falar da dor, contar a história, contar como era o filho, como é que era o marido, como é que era a mãe, o pai, enfim. E, enfim, né, trocar experiências, trocar assim, hoje meu dia não foi bom, eu sofri, não estou bem hoje, mas a semana passada estava melhor. Então, eles têm essa troca de vivências mesmo. Agora, é um espaço onde essas pessoas podem conversar e fazer essas trocas, até porque na sociedade atual parece que a morte ela não tem um espaço. As pessoas se surpreendem tanto com algo que é válido, né? Por quê? Então, os estudos em psicanálise, eles mostram que a gente não tem permissão na sociedade para ficar sofrendo com a morte, né? Por quê? Porque a gente tem que tocar a vida, tem que trabalhar, tem que produzir, tem que consumir, né? Então, nessa sociedade em que a gente está inserido, que tem todo um trajeto histórico para a gente ter chegado onde a gente chegou, é cada vez menos conveniente que você fique em casa chorando, sofrendo, né? Você perde a sua utilidade pública, a sua visibilidade, o seu valor como ser humano, dá a impressão, assim. Então, cada vez menos conveniente que as pessoas fiquem tristes, né? É uma sociedade que estimula que você esteja sempre bem, sempre sorridente, bom dia, boa tarde, boa noite, mascarando, né? Tentando suprimir tudo isso que angustia. E quando você passa por uma experiência como essa, da perda de um ente querido, que tinha um significado de valor gigantesco na tua vida, é muito difícil você continuar vivendo nessa lógica, né? Então, a gente percebe que esse grupo ele tem um valor inestimável para essas pessoas, porque elas encontram um lugar, e nas nossas clínicas também, né? Em que a gente está ali disposto a escutar algo que ninguém mais aguenta, que os próprios familiares dessas mães, eles estão cansados de ouvir, os colegas de trabalho não sabem o que fazer com essa mulher que vai lá trabalhar e fica chorando. E, enfim, e elas mesmas não se encontram mais nesses ambientes, né? Então é importante que a gente avalie, assim, o que é que a gente está produzindo nessa sociedade para dar conta desse sofrimento que eventualmente cada um de nós vai passar, né? E será que a gente não deveria repensar essa estrutura em que não tem espaço para a morte? Porque quem sabe a gente teria um outro manejo, né? Se a gente pudesse falar mais sobre isso. Mas é um tabu. E para você, Giovana, que é estudante ainda de psicologia, de que maneira que você está percebendo esse trabalho? Fez você repensar a tua própria trajetória profissional daqui para frente, ter contato com essas mães com uma dor tão intensa e pensar, enquanto profissional, de que maneira trabalhar isso e auxiliar essas pessoas? Então, né, acho que o grupo me chamou a atenção por isso também, né? Um espaço destinado a falar da morte, né? Que é um tema que as pessoas evitam falar mesmo, né? Então, eu assim pensava no começo, nossa, essas pessoas se reúnem para falar de uma dor tão forte que em geral as pessoas não falam, né? Então, assim, como estudante, com certeza impactou muito a minha vida, né, acadêmica. Já me dedico há um tempo nisso, assim. E despertou o desejo de compreender melhor, né? De trabalhar com essas mães, principalmente que a gente tem no grupo, como que elas falam, de que lugar que elas falam, como que é ser mãe, como que é ser mãe de um filho que não está mais vivo, né? Então, assim, com certeza teve um impacto, ainda tem um impacto muito grande na minha vida acadêmica, né? Eu pretendo continuar trabalhando com isso, porque eu acho que a gente precisa dar um espaço mesmo, né? Não só apenas voltado assim academicamente, em artigos, enfim, mas alguma coisa voltada a essas pessoas que passaram pela dor do luto, né? Então, trabalho para elas também, que a gente possa ajudar a trabalhar com esse sofrimento, né? Não apenas ignorar, né? Que é para isso que serve a psicologia. A psicologia está aí para isso. Né? Para a gente poder ajudar a comunidade, né? Não apenas a comunidade acadêmica, né?
Em maio de 2009, o Brasil ficou chocado com um grave acidente de trânsito que terminou com a morte de 2 jovens. O carro que causou a batida era dirigido por um deputado que estava embriagado em altíssima velocidade. A mãe de um dos jovens mortos conseguiu transformar a dor em motor para lutar por um trânsito mais seguro. É sobre esta história que vamos falar agora. Essa é Cristiane Arede, mãe do Rafael. Uma madrugada que tinha tudo para ser como outra qualquer. Mudou drasticamente a vida dela. O filho de 26 anos sofreu um acidente fatal de carro. Eu fui acordada na madrugada, 2h30 da manhã. Na portaria do meu condomínio haviam 2 agentes funerários. E ali começou meu calvário. Eu recebi um caixão caramelo com alças prateadas lacrado. Chorei em cima das madeiras, como quem perdeu para sempre. Não podia abrir, as pessoas não me permitiam abrir. E quando você recebe uma notícia dessa, normalmente a desestruturação dentro de um lar ela é muito grande. Porque quando se enterra sonhos, você não quer mais viver. Poucas pessoas conseguem viver sem sonhos. E para pais, isso é dolorido ao extremo. Eu vejo até que o marido, o pai, ele perde mais que a mãe, porque ele perde 2 vezes. Ele perde o filho ou a filha e perde a esposa. Então, para ele é muito complicado, é um mundo tenebroso que se abre para ele. A proximidade entre mãe e filho era grande, mas a dor da perda e o sentimento sem nome fica difícil mensurar. Nós éramos muito amigos. Nós éramos muito ligados. Inclusive, quando ele morreu e precisaram... A minha filha queria a senha do computador dele. Eu falei, coloque mamãe. E não deu outra, colocou mamãe e abriu. Eu falei, porque eu sabia, eu conhecia. Então, nós tínhamos uma proximidade muito boa. E lógico, com os outros filhos eu também tenho, mas o Rafael ele era muito apegado a mim. E isso machuca muito, porque você é obrigada a enterrar sonhos. O Rafael falava 4 línguas, estava fazendo a 2ª faculdade. Era um homem preparado para ajudar a sociedade. Cristiane fez da saudade, da dor e do luto um combustível para o bem. São dores e dores. Cada um tem uma intensidade de dor. E cada um tem uma maneira de se posicionar. Para minha vida, foi combustível tudo o que aconteceu. Foi combustível mesmo. Quanto mais me acuaram, mais eu avancei para frente. Quanto mais eu me senti pressionada, mais eu fui para frente. Mas isso depende de cada um para cada um. Nós temos visto mães que se levantam, como Arlete Caramês, que se levantou e criou uma lei maravilhosa, que hoje o país agradece a Arlete Caramês pelo que ela fez. Temos mães que se levantam em meio às dores e criam situações para ajudar outros. Sentiu a necessidade de pôr a tristeza para fora e de ter um lugar onde pessoas que passaram por situações parecidas pudessem compartilhar suas histórias e serem ouvidas. Com a transformação do luto em luta, ela criou o Instituto Paz no Trânsito. Nós tivemos, com o passar dos dias, a necessidade de criar a instituição, o Instituto Paz no Trânsito. Porque eu comecei a atender muitas famílias e todas elas tinham a mesma queixa. Nós não temos um lugar onde as pessoas nos ouçam ou que nos cuidem. E eu também procurei isso no começo. Eu queria um lugar onde que eu pudesse compartilhar, falar sobre essa dor e ouvir alguém que já tivesse passado 1 ano, 2 anos, 10 anos, para me dizer, olha, Cris, uma hora vai aliviar isso. Ou mesmo para me dizer, não vai aliviar. Mas eu queria respostas. O IPTRAN é uma organização sem fins lucrativos que tem como principal objetivo auxiliar familiares e vítimas de acidentes não fatais. Além disso, desenvolve campanhas de conscientização e responsabilidade no trânsito. Cristiane sempre diz que não enterrou o filho, e sim que o plantou. Desde a criação do Instituto, o número de mortes no trânsito em Curitiba reduziu 14%. São os frutos
que já começam a ser colhidos. Suzana, essa forma de transformar a morte, né, de transferir esse amor por um novo motivo de vida, para uma nova conquista, para um objetivo, nem que seja esse de criar uma sociedade mais justa, isso é comum entre as mulheres que perderam os filhos? Sim, isso a gente coloca como uma forma de luto, de processo de luto, no sentido de que quando a mãe consegue pegar toda essa dor que ela sente, tudo isso que ela não consegue mais produzir, trabalhar como trabalhava, fazer o que fazia, cuidar da família como cuidava, mas ela consegue pegar essa dor e focar e como que fazer uma transferência disso para uma outra coisa, né? Então, é muito comum a gente perceber que algumas mães que perdem, por exemplo, o filho no trânsito, ou por uma síndrome, ou por algum motivo pouco pesquisado, ou que tem pouca intervenção, ou que tem ainda poucos recursos para dar conta daquilo, elas abrem um instituto, abrem um projeto, fazem alguma coisa para ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma coisa, que ainda vão passar, ou mesmo algo preventivo, né? Tentando tocar a vida agora de uma outra forma, né? Assumindo que passaram por isso e para não pensar tanto, para não ficar em casa. Então é uma coisa que a gente considera como um movimento positivo, né? Alguma coisa que pelo menos ela está fazendo algo da vida dela, está conseguindo sobreviver ao ocorrido. Giovana, obrigada pela presença no Em Tese de hoje. No próximo bloco, vamos entender melhor como funciona o processo de luto de mães que perderam os filhos. Voltamos já. Eu engordei muito. Eu só dormia. Eu dormia de dia e de noite. Não conseguia sair da cama. Aí, quando eu saía da cama, eu comia e voltava a deitar e dormir novamente. Eu fiquei 9 meses na cama sem ver a luz do sol, sem ver a escuridão, sem ver o dia, sem ver nada. Minha casa era assim. Meu quarto era fechado, cortina fechada, não suportava a luz do dia, nada. Só naquela cama, não podia mais. Os depoimentos são de mães que tentam lidar com a morte dos filhos. O Em Tese fala hoje sobre o luto e a melancolia destas mulheres e sobre como a psicologia procura ajudá-las. A minha convidada é a Suzana Pimenta Malevski, mestre em psicologia pela Universidade Federal do Paraná. Suzana, eu queria iniciar o bloco te perguntando sobre o motivo de existirem tão poucos grupos que tratam do luto no Brasil. Você fala sobre isso no seu trabalho e por que é tão difícil, tão raro encontrar esses grupos? Eu acho que essa pergunta vai muito de encontro ao que a gente estava falando antes sobre o tabu da morte, né? Sobre o fato de as pessoas estarem muito ocupadas no seu dia a dia, todo mundo correndo muito, fazendo muita coisa, e acaba que a morte é um inconveniente, né? Então, existem poucos grupos na mesma medida em que existe essa dificuldade de tratar desse assunto, né? Então, a gente percebe que, por exemplo, alguns anos atrás, era comum você fazer, quando teu ente querido morria, um velório de um dia, um velório de 2 dias, para que todas as pessoas da família, amigos, pudessem vir no seu tempo, ficar ali, se despedir, ter um processo ali de dizer tchau e ver a cena do corpo
sendo enterrado, né? E isso é algo importante, né? E agora não, agora é uma coisa super rápida, né? Que então você vela de manhã, das 9 ao meio-dia, e aí você já enterra 1h. A gente vê casos até de velórios que durante a madrugada fecha o corpo na capela, todo mundo vai dormir e volta depois até, né? Sim, sim. É uma coisa assim muito mais condensada, né? Todo esse processo. E a impressão que a gente sente quando a gente está estudando é que a morte está perdendo espaço. Esse espaço de você passar pelo luto, de você significar o que está acontecendo, de ter um tempo para você estar ali processando essa informação, está curto, né? Não, porque amanhã já tem que estar em tal lugar e nananã. E aí, cadê esse espaço, né? Então, em alguns lugares existem. O lugar mais que a gente percebe que tem uma disseminação um pouco maior é nas igrejas, nos espaços religiosos, né? Mas aí tem pessoas que não se sentem confortáveis porque não são adeptas daquela religião, nem de nenhuma outra. E aí seria importante ter esses espaços fora, né? Que estão dissociados de qualquer religião. E a gente percebe que não são muitos, né? Que deveria, mas está associado com essa questão desse tabu. E agora, quando a gente fala de mães que perderam os filhos, esse luto, ele é diferente, porque a mãe dá a vida e, de repente, aquele sujeito que você deu a vida morre. Então, esse processo que você está descrevendo, que já é complexo, ainda mais por conta das questões sociais da nossa sociedade, onde tudo é rápido, inclusive isso, fica ainda mais difícil? Com certeza. O Freud vai falar, né, enfim, na obra dele, que a mulher, ela tem o filho como a representação de algo muito importante na vida dela, né? O filho vem para representar algo que sempre faltou na mulher e é como se ele completasse um ciclo de ser mulher, um ciclo do feminino. Então é uma coisa muito importante. Assim, a mulher tem esse papel de gerar a vida, de ser a mãe, de ter o bebê, né? Tem muita mãe que fala, o filho é meu, né? O meu filho, não é o nosso filho. Então a gente percebe que, apesar de ser meio camuflado, a mulher se apropria daquela criança porque é um pedaço do corpo dela, afinal de contas, né? Que foi gerado ali, foi expelido, mas ainda continua sendo, né? Então, no momento em que esse filho venha a óbito, por qualquer razão que seja, né? A gente percebe que é algo narcísico que é ferido, porque é dela, porque é algo que veio dela, que partiu dela, que é um pedaço de carne dela. Então, a gente começa a compreender a proporção disso, né? Que é diferente de você conhecer alguém, gostar de alguém, mas que não fez parte de você, né? E também na literatura, algo que a gente encontra muito é o quanto um filho é insubstituível, né? Que cada filho é único, que, enfim, fazia parte da vida daquela mulher e completava aquela mulher de uma forma única. Então fica muito complexo mesmo. Você falou sobre Freud, né? E no seu trabalho esse autor é usado a todo momento para embasar as tuas reflexões. Por que você escolheu este autor especificamente? Então, desde a graduação eu sempre me interessei muito por psicanálise e me dá a impressão que o Freud ele tem um entendimento sobre a questão da morte, do luto, da melancolia, que é um pouco diferenciado dos demais autores, assim, porque ele dá essa dimensão e esse peso que é necessário para você compreender o que as mães passam. Assim. Então, não é só um processozinho que tem o começo, lá, a raiva, a negação. Não, é uma coisa que dura 20 anos, que dura 30 anos, que dura a vida inteira. E ele dá esse aporte, assim, ele de alguma forma explica, né? Freud explica aquela frase clichê. Explica esse momento que é tão complexo até. Você me falava, antes da gente iniciar a gravação, que para muitas reflexões, algumas perguntas que você tinha, você não conseguiu ter resposta, porque é um assunto muito difícil, né? Sim, sim. Dá a impressão que quanto mais você investiga,
lê, atende, porque ao longo de todo o processo da dissertação e até agora, na verdade, eu continuo atendendo várias dessas mães na clínica, né? Então, a impressão que dá é quanto mais você questiona, mais perguntas vão se abrindo, mais o tema vai ficando complexo. Então tem a questão de ser filho, tem a questão narcísica da mulher e tem também a questão da sociedade, tem também... Então, não tem como dar conta num trabalho de 2 anos, nem de 4, não sei, né? Mas a gente vai tentando compreender para justamente, como a Giovana estava dizendo, né? Poder fazer alguma coisa disso, poder ter uma utilidade, né? A editora da UFPR lançou um livro que analisa as rodas de conversa, um método usado na educação infantil para estimular o diálogo entre as crianças. A autora usou o pensamento de Bakhtin para realizar o estudo. Sabe como que come uma coruja? Primeiro vamos comer uma galinha frita como uma coruja. Você tem que tirar a pena dela, senão você desgasga e a pena vai aqui dentro, na barriga. E daí fica lá preso, não consegue nunca parar e fica desmaiando assim, seu cabeça dura, se mexendo assim, se coçando assim na barriga e não consegue tirar. Quando eu fui na pescaria, meu pai me ensinou a pescar, daí eu puxei o peixe e ele falou: muito bem, Nicole. Professora, sério? Você pescou bastante? Nicole, pesquei e tá lá no congelador o peixe. Professora, puxa, que delícia, você vai fazer assado peixe? Nicole, minha mãe nem... Eu falo pra ela assim: mãe, eu queria comer peixe frito, mas outro dia, filha. Minha mãe fala assim: outro dia. Esses diálogos entre a professora e os alunos Rafael e Nicole só foram possíveis graças às rodas de conversa. Diariamente, os Centros Municipais de Educação Infantil abrem espaço para que as crianças desenvolvam o diálogo através dessa atividade. Eles desenvolvem mais a oralidade, até mesmo aquelas crianças que são tímidas, eles começam a conversar mais e vai evoluindo. Foi depois de assistir às diferentes rodas de conversa realizadas pelos centros que a professora Viviane resolveu desenvolver uma pesquisa científica para entender de que maneira o método promove o uso da linguagem pelas crianças. Eu sou pedagoga e trabalho na educação infantil já há um bom tempo. E alguns anos atrás eu trabalhei na produção de um material que a gente chamou de caderno pedagógico, específico sobre a oralidade, né? A intenção era subsidiar os profissionais que atuam na educação infantil no trabalho com a linguagem oral. E naquela ocasião a gente recebeu vários relatos de práticas e entre eles a roda de conversa. E na ocasião, então, as rodas se caracterizavam muito mais como não conversa do que como conversa propriamente dita. Então tinha lá monólogo, que o professor fazia pergunta e ele mesmo respondia, ou revezamento, então as crianças, cada uma tinha sua vez para falar, né? Isso me chamou a atenção e achei que merecia um estudo aprofundado, até para trazer essas questões para reflexão e para a gente repensar um pouco a prática. Tudo começa por um disparador, mas o fluxo da conversa sempre depende do que as crianças estão com vontade de falar naquele dia. E a gente foi até o zoológico, as crianças, que a gente faz 3 passeios por ano, e eu acho que a girafa foi um dos animais que mais chamou a atenção deles. E daí a gente trouxe para a roda de conversa para ver o que eles tinham para falar sobre a girafa. Você coloca um disparador, por exemplo, você coloca ali uma garrafa de água para eles. Eles começam a falar da água, só que daí, de repente, surgem outros assuntos, coisas de casa que eles trazem, que muitas vezes eles querem falar aquilo e é naquele momento a oportunidade que eles acabam falando. As pesquisas de campo deram origem a este livro publicado pela editora UFPR. Na obra, a professora usa o pensamento de Bakhtin para analisar o uso da linguagem nas rodas. A autora procura entender qual é a importância de ouvir o que a criança tem a dizer e como isso contribui para o desenvolvimento subjetivo dos pequenos. Eu faço a análise dos enunciados das crianças a partir dos estudos do círculo, né? Então, o círculo, que no meu caso específico, eu uso Mikhail Bakhtin e Voloshinov, né? Então, são estudiosos que em 1919 até 1929 discutiram sobre linguagem, filosofia, ética, estética, né? E eles me deram subsídios para fazer as análises dos enunciados das crianças, né, a partir desse estudo que eles desenvolveram. 2 anos de pesquisas depois, a pesquisadora conseguiu perceber que a maioria das rodas não cumpre o objetivo de ser uma conversa. Por isso, ela acredita que ainda há muito por fazer. Esse livro, a intenção é que ele sirva como um instrumento
de reflexão, de formação para o profissional que atua na educação infantil, para que a gente possa problematizar as práticas que nós vemos fazendo com a oralidade e com a roda de conversa, e no sentido de construir uma educação dialógica, né? De pensar que essa criança seja ouvida, que ela tenha esse espaço de fala e que o que ela fala seja considerado, né? Seja valorizado e considerado, e para que a gente possa propiciar essa interação entre elas, né? Que esse meu interlocutor fale, seja ouvido ou responda, e essa troca entre as crianças e entre elas e o adulto educador, né? Então, é mais assim, eu acho que um instrumento de reflexão para a gente repensar um pouquinho o nosso trabalho, né? Na educação, em especial na educação infantil. Apesar dessa conclusão, o mais importante é que as crianças aproveitam as rodas para perder o medo e falar tudo o que sabem. Eu tenho uma girafa bem grandona, bem pequenininha, que é o filhote, e eu tenho um pai de girafa bem grandona, que alcança ali no teto. O livro Rodas de Conversa, uma análise das vozes infantis na perspectiva do Círculo de Bakhtin, está disponível nas livrarias dos campi da Reitoria, do Centro Politécnico e também no site que aparece na sua tela. Suzana, voltando aqui a falar sobre o nosso assunto, no início do bloco a gente viu algumas declarações de entrevistadas suas, né, da sua dissertação, falando o quanto que elas perderam o foco na própria vida depois da morte dos filhos. Engordaram, não conseguiam sair da cama. Por que que as mães perdem esse foco na própria vida, parecem morrer em vida quando perdem um filho? Então, o que eu levanto como hipótese no meu trabalho, que na verdade ainda teria que ser melhor pensado, mas que eu comecei a descobrir e entender, é que uma forma de passar pelo luto e de lidar com a questão da perda é assumindo os projetos do filho. Então, é como se elas conseguissem pegar todo esse amor que era investido no filho, dessa convivência, dessa criação, dessa questão de ter saído do próprio corpo, de ser delas, e colocar nos projetos, por exemplo, se o filho estava construindo uma casa, elas vão terminar aquela casa. Se tinha um netinho, uma netinha, vai passar muito do amor para esses descendentes, né, desse filho, porque é uma forma delas não ficarem tão indignadas com o ocorrido, assim, porque o que acontece? Essa melancolia, essa raiva, essa depressão, tudo isso que a gente observa, é fruto de uma revolta contra o fato de ter que encerrar algo que não poderia ser encerrado, algo que não é natural, algo que não era esperado, algo que se elas soubessem que fosse acontecer, talvez elas nem tivessem querido ter um filho para não ter que passar por isso, é interromper a continuidade de um amor, de um sentimento que não era para acontecer. Então, isso gera uma série de questões. E aí, pegar tudo isso e colocar num projeto do filho faz a manutenção desse afeto, desse amor, desse sentimento. Isso pode continuar, isso tem um lugar, tem um espaço. Então, é como se ajudasse também. Né? É algo que eu ainda preciso entender mais, acho que fica aberto aí, né, para a gente pensar enquanto comunidade, enquanto pesquisadores, e que me parece que é uma via de pensar essa questão. Bom, Suzana, era justamente isso que eu queria te perguntar. Ao fim desse trabalho, que gerou uma reflexão bastante intensa, qual que é o legado que você deixa, tanto para pesquisadores futuros, quanto para a própria psicologia, entender melhor essas questões e saber atender melhor aos pacientes? Eu acho que o meu trabalho, de alguma forma, ele vem para provocar várias questões em quem lê, assim. Ao longo de toda a minha trajetória, eu escutava muito, acredito que a Giovana deve escutar também, a Virgínia também. Nossa, como é que você consegue trabalhar com isso? Porque é uma coisa muito pesada, é uma coisa que me faria ficar deprimida e inclusive de colegas nossos, né? Assim que, ó, isso não. Eu trabalho com outras coisas, com isso não. Então, ele serve pelo menos como uma provocação
né, para a gente parar e pensar o que está sendo feito dessas pessoas, porque a gente também escuta relatos desses pacientes quando eles já passaram por outros psicólogos, de pessoas que não têm um manejo adequado, que querem fazer parar o sofrimento e começam a perguntar, mas por que você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo? E a pessoa se sente assim, nossa, mas não está entendendo, ninguém está entendendo, né, do que se trata. Então, acho que deixa um legado no sentido de perguntas, de questões e de... dá para encontrar um pouco de alguma forma possível de trabalhar com isso, né, que é a partir da escuta, a partir de um preparo, de supervisões constantes, de muito estudo. Acho que alguma coisa assim. Suzana, obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho. Obrigada a você pelo convite, pelo empenho de ter lido o meu trabalho. Muito obrigada, Suzana. A dissertação da Suzana está disponível no banco de teses da UFPR para quem também quiser ler. Qualquer pessoa pode baixar o arquivo de graça no site que aparece aí na tela para você. O Em Tese fica por aqui, mas você pode assistir a este ou a outros programas novamente nas nossas redes sociais. Até a próxima!